Então, vamos começar a nossa aula sobre consultoria financeira. Mas não tem como falar sobre consultoria financeira sem que nós falarmos sobre alguns conceitos. Eu preciso alinhar alguns conceitos com vocês, dar alguns dados sobre administração para vocês, porque me falar de finanças também tem que falar sobre gerenciamento de ativos, de passivo, de pessoas e tudo mais. Então, vamos começar falando sobre alguns conceitos que eu acho que é fundamental. Tá? Então, os objetivos de aprendizagem da nossa aula praticamente vão ser esses aqui. A gente vai entender alguns conceitos de administração, de finanças, a parte de organização também. É interessante saber a parte de tributação. Aqui, quando se fala em tributação, aqui é mais ligado a imposto de renda, e principalmente imposto de renda no universo brasileiro. Então, a gente tem aí alguns conceitos que são muito importantes, porque isso aí é um dos fatores pelo qual se divide as organizações dentro do nosso país. E também quando você vai fazer uma administração financeira e uma consultoria financeira, o tamanho da empresa tem que ser muito claro, mesmo porque pequenas empresas têm um acesso à dificuldade de obter informação. Grandes organizações já é o contrário, tem bastante informação. Então é importante a gente entender que tipo de empresa que a gente está tratando e tudo mais. Então a gente vai mostrar aqui os tipos mais comuns de empresas dentro do nosso país, alguns itens em relação à carreira financeira. Então, para quem está ingressando nessa área, pessoal de gestão financeira e pessoal de contábeis, né? A gente vai ver quais as funções que vocês podem exercer nessa área, vai necessitar, inclusive, dessa competência, dessa disciplina que é a consultoria financeira. E vamos mostrar também a relação da contabilidade com a tomada de decisão, o quão é importante entender de contabilidade, né? Essa aderência total da contabilidade à administração e à tomada de decisão. E a gente vai ver alguns números da administração no Brasil e que impactam diretamente nessa consultoria financeira, que é o que a gente vai ver agora. Então, o que é a administração? Um conceito amplo, né? A administração é um processo que consiste na coordenação de trabalho dos membros da organização, principalmente na alocação de recursos organizacionais para alcançar objetivos estabelecidos de uma forma eficiente e eficaz. Então, essa união de pessoas, de trabalhos, o grande objetivo é ter eficiência e eficácia dentro da organização. E é importante também a gente entender esse conceito. O que é ser eficiente e o que é ser eficaz? Estou trazendo aqui para vocês os conceitos e também algumas diferenças, né? Para ficar bem claro o conceito em si. Então, eficiência é quando um trabalho ele é realizado de maneira possível, da melhor possível, né? Utilizando apenas os recursos disponíveis e não gerando custo algum além do esperado. E ele pode ser considerado, esse tipo de trabalho pode ser considerado eficiente. Quando se trata de eficácia, consiste em utilizar todos os recursos disponíveis para apresentar o melhor trabalho possível e, consequentemente, gerar resultados positivos para a sua empresa. Ou seja, é fazer o que deve ser feito da melhor forma possível. Claro que a gente busca os dois, um complemento dos dois, né? Então, aqui tem um comparativo aqui do que é eficiência e eficácia. Quando se fala em eficácia, a gente procura maximizar a realização dos objetivos e, no caso da eficiência, minimização da utilização de recursos. Fazer menos com mais. Então, quando estamos falando de eficiência, é fazer bem as coisas, no caso de eficácia, fazer as coisas certas, preocupação com os meios, a eficiência exige essa preocupação. Outro ponto na eficiência é minimização dos recursos utilizados, a ênfase no processo e a ausência de desperdício. No caso da eficácia, além de fazer as coisas certas, é a preocupação com os fins, maximização dos objetivos alcançados, é ter o melhor resultado, ênfase, diferente da eficiência, ênfase nos resultados, e a escolha dos objetivos mais apropriados. E aí vem a palavra, né? Uma pergunta, na verdade. O que é um administrador? Quem são administradores e quem são os trabalhadores e funcionários? Quais as características dessas pessoas? Então, administradores e diretores são as pessoas que trabalham coordenando e dirigindo atividades de outras pessoas. Eles têm essa responsabilidade de ajudar os trabalhadores operacionais a alcançar o objetivo da organização. Eles podem ser
classificados conforme o nível aí que ocupam dentro da organização e pelo âmbito das atividades pelas quais são responsáveis. Já os trabalhadores e funcionários são pessoas que trabalham diretamente aí na realização da tarefa, eles não têm a responsabilidade supervisional do trabalho dos outros. Então, os administradores necessariamente, administradores e gestores, têm pessoas abaixo dele e têm a obrigação de gerir pessoas, que é algo, dentro da administração, um dos pontos mais complexos, né? E qual que são os benefícios, na verdade, de você trabalhar com essa parte da administração? E ser um administrador, você desempenha um papel muito importante dentro da organização, você é uma engrenagem muito importante. Gestores de qualidade, né, são uma mercadoria rara no mercado. Então, eles são bem pagos. A gente vai mostrar aí uma tabela de como que eles são bem pagos nas grandes organizações. Recebem reconhecimento e status tanto na organização como na comunidade. São pessoas de referências, né? Tem a possibilidade de trabalhar com uma variedade de pessoas. Então, trabalhar com pessoas é um dos benefícios do administrador, embora que a gente já falou aqui, bem complexo, né? Não é tão simples assim. E tem a oportunidade também de pensar criativamente, de inovar, utilizar a imaginação. Então, é uma pessoa que desenvolve talentos também. O administrador ele tem a responsabilidade de desenvolver talentos dentro dos seus comandados. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, embora esteja um pouco defasado essa nossa posição aqui, mas vejam os salários médios praticados nas grandes organizações. Então, no caso aqui, um cargo de presidente, dentro de uma média de mercado, chega a R$1 milhão, os salários deles, né? Então, só para você ter uma ideia, em relação a diretor de finanças, 590 mil. Logo abaixo do presidente, diretor de finanças, que é o grande foco aqui da nossa disciplina, né? A parte de finanças, tanto para a parte contábil e também pessoal de gestão financeira. Então, você recebe quase que metade que um presidente ganha. Daí tem os outros diretores que atuam em cargos de gestão, que chegam a 500, 600. O gerente de tesouraria, que nessa tabela é o nosso menor cargo, ele pode chegar a 140 mil, acho que aqui está em anuais, né, resultados anuais. Claro que aqui a gente ainda está considerando os bônus para cada um deles. Então, veja que acima da média, o salário do presidente pode chegar a 2 milhões, abaixo da média, em torno de 600 mil. Então, a área de gestão é uma área muito bem remunerada. É óbvio que exige perfis bem distintos para atuar nessas áreas, né? Então, hoje vai ter que ter várias competências. E o que são finanças? Então, é o grande foco nosso aqui. O que é finanças, propriamente dito? Dentro dessas organizações, nós temos aí a área financeira. Quem cuida de finanças, no caso, o conceito de finanças aqui é a arte e a ciência de gestão do dinheiro. Então, tem que saber administrar os recursos dentro da organização. Então, ela é imprescindível, pois todos os indivíduos da organizações recebem ou levantam dinheiro ou buscam dinheiro no mercado. Então, é importante saber captar recursos no mercado. Um bom gerente financeiro dentro da organização é um coração da empresa na parte de captação de recursos. E a teoria de finanças, ela tem uma grande preocupação com relação a processos para as instituições, para os mercados e os instrumentos associados à transferência de recursos entre os indivíduos, empresas e órgãos governamentais. Então, essa transferência de recursos, entre captação e aplicação de recursos, está muito ligado com a teoria de finanças. Quais as funções da área financeira? Que é justamente a área onde um contador e um gestor financeiro irão atuar. Então, aqui nós temos grandes funções. As maiores delas é elaborar um planejamento financeiro, que a gente vai ser um foco da nossa disciplina. Então, a gente vai até entender muito, aqui fala só o planejamento financeiro, mas eu colocaria aqui também um planejamento estratégico. Quando a gente pensa na parte de planejamento financeiro, no caso do gestor financeiro, perfeito, com a parte que mexe só com o dinheiro, mas ele também faz parte do planejamento estratégico dentro de uma grande organização. Então, quando se fala em planejamento estratégico, a gente vai entrar nesse tema na sequência, como que a empresa pretende, o que ela pretende ser, onde que ela quer estar daqui a 5, 6 anos. Tem empresas que fazem planejamento estratégico até para 10, 20 anos.
Outro item que está ligado à área na função da área financeira é a gestão de ativos. Então, todo mundo sabe o que é um ativo? Sim ou não? Todos estão aí? Estão me ouvindo bem, pessoal? O que é um ativo? Todos tiveram contabilidade aqui, claro, pessoal de contabilidade não precisa dizer, mas pessoal de gestão financeira. Já teve contabilidade? Já tiveram contabilidade? Pelo que eu sei, é a parte básica, né? Então, o que é um ativo? São os Quando bens e nós os estamos falando de direitos. ativos, vem na cabeça de vocês o quê? Aplicações de recursos, né? Então, bens e direitos. Como que eu vou gerenciar? Todo mundo pensa que é só o caixa da empresa, que é a função da área financeira. Na verdade, a compra de equipamentos. E tem uma série de outros itens que a gente chama de ativos, estão ligados à parte de função da área financeira. E a gestão de passivos também. Passivos, o que são passivos? São as obrigações da empresa. Não somente obrigações com terceiros, fornecedores, bancos, né? E mais? Funcionários, e mais? Tudo que a empresa deve, tudo que tem captação de recursos. E também a área financeira, ela faz o controle ou a gestão da distribuição de resultados ou dividendos, no caso de um SA. Distribuição do resultado, no caso de uma limitada. Então, essa importância dessa distribuição desses resultados também é crucial para a continuidade da organização. Empresas que não controlam essa distribuição de dividendos ou de resultados, na verdade, a empresa fica pobre e os donos ricos. Então, isso aqui são algumas funções que são importantes na área financeira e que, quando a gente fala em consultoria financeira, não tem como desassociar essas funções aqui. Quais são as principais áreas de atuação? Quando se fala na administração financeira propriamente dita, ela atua em vários focos, além do que a gente viu até agora, né? Então, ele se preocupa aqui com o desenvolvimento, a entrega de serviços e assessoramentos de produtos financeiros a indivíduos, empresas e órgãos governamentais. Então, isso aqui é bem amplo. Nós estamos falando aqui até mesmo de captação de recursos. Todo mundo pensa que captação de recursos para uma organização restringe-se apenas a buscar recursos em um banco, mas isso não é a verdade, né? Buscar um novo sócio é uma forma também de captar recursos. Abrir capital dessa empresa, quer dizer, colocar ela com capital aberto, fazer o que a gente chama de IPO, que é o lançamento de ações, também é uma forma de captar recursos. Mesma coisa, outra forma de captar recursos, que talvez não seja tão comum, mas é uma forma, é a renegociação de dívidas. Indo mais numa situação de pandemia que nós estamos vivendo, talvez não deixe de ser uma forma, não de captar, mas também de gerir os recursos que a empresa tem em momentos de crise. Com órgãos governamentais, por exemplo, parcelamento de tributos junto aos órgãos governamentais, não deixa de ser, junto a fornecedores também. E envolve oportunidades de carreiras dos ramos. Então, quem mexe com administração financeira pode trabalhar com serviços bancários, planejamento financeiro pessoal, investimentos, seguros, entre outras áreas também. E a parte da administração financeira, ela se preocupa com as tarefas do administrador financeiro de uma organização. Então, os administradores financeiros gerem mais diversas outras atividades financeiras, como a gente já viu, planejamento, concessão de crédito a clientes. A gente vai saber, só banco se preocupa com concessão de crédito para cliente? Não. O gestor financeiro, o administrador financeiro, ele tem essa preocupação também. Estabelecer políticas de crédito para concessão, não é só banco que tem política de crédito e concessão de recursos. Então, quando eu estou dando prazo para um cliente meu, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, eu tenho que analisar e tenho que adotar alguns padrões para que um vendedor de qualquer que seja o produto tenha a mesma concepção de outro vendedor que está do lado dele e usar padrões idênticos, senão cada um vai adotar um padrão de venda e a inadimplência tende a aumentar se por acaso não for padronizado isso. Então, o administrador financeiro, junto com o staff maior da organização, ele tem que estar preocupado também em estabelecer padrões de concessão de créditos aos clientes. Isso aqui faz parte aí, o que a gente chama de política de crédito. Avaliação de projetos de investimento. Então, quando a gente faz uma consultoria financeira, a gente tem que entender muito bem que muitas vezes não é simplesmente para criar uma empresa, mas sim para avaliar projetos de investimento. A empresa quer
expandir seus negócios. O que é necessário? Tem que fazer um projeto de quanto que vai custar aquilo, quanto tempo, aonde vêm os recursos, quais vão ser os retornos esperados, e antes de começar esse projeto efetivamente, verificar a viabilidade técnica. Aí entra cálculos e indicadores sobre isso, que é payback, que é o tempo de retorno, que é o valor presente líquido, VPL, avaliar fluxo de caixas futuros e tudo mais. Então, é muito importante essa avaliação do projeto, porque muitas vezes o investidor tem um sonho e muitas vezes ele já começa o projeto sem fazer essa avaliação. Durante o projeto ele descobre que o projeto é inviável, mas daí o recurso já foi gasto e ele já entrou nessa ciranda financeira onde pode quebrar a organização, enquanto que o intuito dele, a princípio, era aumentar os recursos, tá? Aumentar o faturamento e tudo mais. Então, essa avaliação de projetos de investimento é muito importante, o administrador financeiro ele tem que entender muito bem desse tipo de avaliação. E a captação de fundos para financiamento de operações da organização. Aqui, tanto para investimento, como que está no item anterior, mas também para o dia a dia. Muitas vezes a organização tem um cliente interessante e a organização não tem capacidade para financiar aquele cliente. Aí ela tem que buscar recursos junto a bancos, junto a terceiros, ou até mesmo a fornecedores, para bancar esse tipo de investimento. Então, muitas vezes, a vontade de trabalhar com aquele cliente é muito grande, mas o tamanho da organização não permite. A administração financeira trabalha com isso. Nesse universo, o gestor financeiro tem uma série de outras características que ele vai ter que se deparar, né? Então, aqui eu coloquei o que acontece no mundo e o gestor financeiro e o mercado financeiro como um todo, onde o gestor financeiro está inserido. Então, ele vai ter que trabalhar com equilíbrio dos ecossistemas, com energia, com mudanças climáticas, com água, com distribuição de renda, discriminação social, apoio políticos e políticas públicas, cidadania, estresse, impactos econômicos locais ou globais, igual a gente está convivendo agora, né? Desigualdade de gênero, precariedade dos sistemas de infraestrutura, nós temos um país onde tem bastante disso, capital social, corrupção e falta de ética, marketing, concorrência desleal, e aí o consumo consciente, cada vez mais, tomando todas as organizações, e as organizações estão sendo avaliadas, inclusive, por isso. O dano ao meio ambiente, consumir aquilo que a empresa deve consumir sem ferir o meio ambiente, né? Se preocupar muito com a ecologia, todos os efeitos se não o fizer. Então, dentro desses aqui, eu destaquei alguns, você viu que são vários ali que o gestor financeiro vai ter que estar preocupado. Então, outros itens que a gente está, infelizmente, convivendo no nosso país é a parte da corrupção e falta de ética, precariedade do sistema da infraestrutura. Então, por que nós não somos uma economia ainda tão desenvolvida assim, somos economia emergente? Nós temos uma precariedade em uma série de infraestruturas, nós temos portos ineficientes, nós temos uma infraestrutura de distribuição, de logística no nosso país complicada, onde o gestor financeiro tem que estar preocupado com isso. Muitas vezes se preocupam apenas na venda, mas na hora da distribuição aparece um gargalo. E a infraestrutura, que é algo que o governo deveria fornecer, gera problemas em relação a isso. Então, a parte de concorrência desleal, então nós temos vários pontos em relação a isso, principalmente quando se fala, não está aqui, mas impactos em relação a impostos, né? Então, quando nós temos aí as empresas que trabalham de forma informal, essas não pagam imposto. Automaticamente, é um ônus a menos que elas colocam nos custos do produto final dela, e o produto final dela, para o cliente final, mostra-se mais atrativo. Questão de preço, e muitas vezes pode até ter a mesma qualidade. E daí você concorre com outros que ele faz tudo certinho e tudo mais, daí o preço tende a ficar mais caro, porque a tributação no nosso país beira a quase 40% do produto interno bruto. E, de uma certa forma, impacta aí no preço final de cada um dos produtos que são oferecidos aí. Se vocês forem ver em relação à tributação, muitos produtos, é quase que o dobro do preço
em função aí dos impostos. E quando nós estamos falando da informalidade, isso provoca concorrência desleal. E, claro, não é só isso também, né? Nós temos casos aí de monopólio, onde que não tem como você é obrigado a obter de um único fornecedor, mas é questão de mercado, né? Outros pontos que a gente já viu ali, impactos econômicos e locais, é a questão da economia local e questões das situações do que a gente está acontecendo agora, né? Então, nós estamos vivendo um momento único no mundo, no nosso país, nas nossas vidas, que é uma parada na economia. Então, esses impactos, eles vão perdurar aí por anos ainda, até que todas as economias no mundo se reestruturem. Então, em cada atividade econômica teve um impacto diferente. Atividades que envolvem distribuição de comida, agronegócio, eles não tiveram tanto impacto assim, né? Mas pense em alguns setores, praticamente vão demorar anos para se reestruturarem, que é o caso do turismo, que é o caso das empresas aéreas. Então, essas empresas tiveram um impacto muito forte. A própria distribuição de renda, que a gente sabe que no nosso país é desigual e com a pandemia isso ficou ainda muito mais claro, e apoio político e políticas públicas, tudo que envolve aqui política no nosso país, ainda nós precisamos aprender bastante. E o próprio estresse gerado por todas essas situações. Gente, eu estou falando bastante, mas é muito importante vocês também participarem. Estão conseguindo entender? Tem alguma dúvida do que o professor falou até aqui? Está muito rápido? O professor está falando demais? É importante a gente entender esses contextos, porque quando vocês forem mexer com consultoria financeira, o que a gente entende de consultoria financeira? Você não está dentro de um universo onde que vocês vão estar fornecendo informação, vão ter que estar trabalhando com dados de contabilidade, vão ter que estar trabalhando com pessoas que geram informações externas para vocês. Então, é muito importante vocês entenderem esse contexto global. Vocês, como futuros gestores financeiros, seja como contadores ou até mesmo como gestores, aí, o pessoal de gestão financeira. Mas é muito importante entender esses conceitos. E aqui eu tirei alguns dados da administração, aqui, levando em consideração num contexto mais atual, mais contemporâneo. Como é que nós estamos na nossa administração? Claro, aqui eu não estou levando em consideração os efeitos da pandemia, que deve ter alterado alguns conceitos desses aqui. Mesmo porque, né, eu acho que talvez a gente deva considerar que, a partir de agora, aquilo que era mito anteriormente, que chamava home office, já vai fazer parte das organizações a partir desse novo contexto da pandemia. Então, aqui vai ter alguns itens que é para a gente repensar e também que acontecem nas organizações. Então, os administradores eles precisam desenvolver uma visão global do mundo dos negócios. Não existe mais aquele negócio centralizado. Qualquer empresinha hoje, seja ela de qualquer região do mundo, ela pode ser uma empresa globalizada, em função do comércio eletrônico, em função de várias outras políticas que permitem exportação ou importação de produtos, os administradores vão ter que estar hoje tratando desses tipos de negócio com o mundo inteiro. Então, antes, talvez, as pessoas pensassem apenas em um comércio local. Hoje, qualquer pequena empresa já consegue desenvolver transações internacionais. Então, já tem mercado de câmbio que elas vão ter que se envolver, exportação, trabalhar com outras moedas, ter essa interação com o mundo global como um todo. Então, o administrador vai ter que trabalhar com isso hoje. Os administradores necessitam entender diferentes modelos culturais, que é algo interessante, né? Esses dias eu estava vendo, até passo para os meus alunos, tem um vídeo da Demilus, que é uma fabricante de roupas íntimas que eles chamam, igual que eles fazem a Natura. Natura é venda direta. Então, você faz via catálogo isso. E a Demilus, ela é uma grande organização e ela começou a fazer exportação para os países árabes. Então, eles estavam iniciando esse processo e daí, quando começaram a fazer a apresentação do trabalho deles, como é por catálogo, enviaram os catálogos lá para regiões onde ia ser as vendas, né? Então,
os catálogos naquela época enviaram via malote, quando chegou lá na empresa, antes de entrar na empresa, foi preso como material pornográfico. Então, esses modelos culturais, os administradores também têm que entender. Então, o que eles tiveram que fazer? Tiveram que tirar fotos em cima de manequins, né, até os administradores falam na entrevista que fica esquisito, né, você olhar esse tipo de roupa dentro do manequim sem ter uma modelo por trás, porque não tem, né, muito sentido. Mas os administradores em dias vão ter que entender que existem diversos modelos culturais no mundo e você vai ter que respeitar cada um deles. Então, o conhecimento de como funciona a cultura do país pelo qual eu estou exportando, ou até mesmo importando, tem diferentes modelos culturais. Eu acho que a países árabes também, na hora que eles pedem carne aqui do Brasil, dependendo da forma com que você mata os bichinhos, tanto a galinha ou até mesmo o boi e tudo mais, eles colocam um profissional para fazer todo esse processo, porque tem que ser virado para Meca, então tem todo um processo para matar essa carne para depois exportar. Veja que a complexidade de entrar em alguns mercados em funções de diferenças culturais. E o administrador tem que entrar nesse contexto. Cada vez mais as organizações devem ser flexíveis e rápidas. Hoje a gente não pode estar tomando decisões e lá demorar para implantar essas decisões. Cada vez mais essas decisões têm que ser rápidas, porque o mercado ele é muito dinâmico. E o administrador tem que acompanhar essa dinâmica, né? As redes e o trabalho em equipe tendem a substituir essa tradicional hierarquia rígida. Então, hoje a gente já está vendo, né, que cada vez mais, hoje está, com essa pandemia, estão se contratando funcionários sem você conhecer pessoalmente, online, e as pessoas em rede já estão fazendo o trabalho delas. Em equipes, e muitas vezes em diferentes países, diferentes cidades. E sendo ainda, você tendo ainda o administrador lá na principal empresa, coordenando isso tudo remotamente. E dentro desse contexto contemporâneo, tem uma necessidade de uma força de trabalho mais qualificada. Então, hoje, entender de vários assuntos, você é um destaque dentro da tua organização. Então, não adianta nada, eu só sei fazer tal item. Se você sabe mexer com marketing, sabe mexer com finanças, sabe lidar da parte, ou trabalhar com a parte operacional da organização, cada vez mais você vai assumir outras funções dentro da organização e ascender dentro desse contexto. Grande foco na satisfação do cliente. Isso, aquela ideia de que o cliente sempre tem razão, verdadeiro isso. E o que o gestor financeiro tem que se preocupar com isso? Ele é uma das principais engrenagens nesse processo todo aqui. Então, ele que ajuda a definir preço de venda, pense que, se ele tem razão, o preço é um dos atrativos, sim. Qualidade, também. Então, ele faz essa interlocução entre qualidade, preço, e é ele que avalia esse custo que vai para o mercado. Então, cada vez mais está se exigindo uma ética nos negócios. Eu acho que tem aí um divisor de águas. A Lava Jato mostrou que dentro das organizações a impunidade, seja ela qual for, cada vez mais está acabando, ao ponto de as empresas terem que mudar suas governanças corporativas, incorporar o tal do compliance, que é fazer tudo corretamente, deixar muito claro para os funcionários quais as funções deles, se por acaso esses funcionários não fizerem da forma correta, quais são as penalidades pelo qual ele vai passar. Então, a ética do negócio hoje já não é mais algo utópico. Hoje, todas as organizações já estão trabalhando com isso. Na área financeira, né, é uma das áreas mais cobiçadas para acontecer o tal do problema de falta de ética. Então, vocês podem até perceber, quando existia aí a entrada de um novo governante, os cargos mais almejados pelos políticos era na área financeira. Esse diretor financeiro, eu trabalhar na área financeira, por que isso? Né?
que é justamente aonde que se mexe com os recursos, e a possibilidade de você trabalhar aí e desviar recursos é muito grande. Veja o que aconteceu com a própria Petrobras, onde que perderam os grandes peixes ali, né? Pessoal envolvidos, todos estavam na área financeira. Então, é muito importante que as empresas, e cada vez mais, elas estão se preocupando em profissionalizar esses profissionais nessas áreas gerenciais. Tá? Principalmente na área financeira. Na área financeira, mais do que nunca, mexe com recursos e você tem que ter profissionais não somente qualificados, mas também éticos. Né? Claro, em toda a organização, mas na área financeira mais ainda. Quais são os desafios desses administradores? Cada vez mais tem que trabalhar com trabalhos complexos, difíceis, não é simples trabalhar, você vai mexer com números, vai mexer com pessoas e tudo mais. Tem que saber trabalhar com pessoas, diferentes experiências, personalidade, conhecimentos, ambições, culturas, né? No mundo globalizado tem que preocupar também com a cultura. Quem viaja para fora, né, se percebe muito bem, em alguns aeroportos, você, principalmente nos Estados Unidos e em Londres, pessoas trabalhando com turbante, com burca, são coisas assim que fazem parte da cultura desse pessoal. Quando nós estamos falando em grandes capitais, aí, como Nova York, Londres, são capitais mundiais, que a gente chama, tem pessoas de diferentes culturas e que, né, têm a sua cultura representada até por seus vestimentos. O administrador vai ter que saber também trabalhar com esse tipo de situação. Então, ele tem que conseguir aqui motivar os subordinados em ambientes de incerteza e em permanente mudança. E tem que tomar decisões difíceis relativas à distribuição de recursos escassos. Cada vez mais, essa situação aqui se encaixa perfeitamente no que nós estamos vivendo agora. Um administrador financeiro hoje vai ter que trabalhar, vai ter que fazer com pouco, muita coisa. Pense que ficaram aí muitas empresas 4, 5 meses sem ter receita, e algumas delas ainda nem começaram. O setor de entretenimento, né, estão sendo liberado agora. Esse pessoal aí, tem muita gente que trabalhava com eventos e da noite para o dia ficaram sem receita. Tinha empresas de eventos que ficaram sem receita, mas as despesas continuaram. Fazer o quê? Essa distribuição de recursos ficou escassa, quem não tinha reservas teve que se reinventar, fazer outras atividades para poder ter receita. E o sucesso depende aí do desempenho dos outros. Então, a gente está administrando as pessoas. Então, o conjunto é que vai fazer o objetivo final ser real. Então, eu estou falando do administrador, mas o administrador ele tem que tocar uma organização. E o que é uma organização? Então, as organizações são grupos estruturados de pessoas que se juntam para alcançar um objetivo comum. Aqui é o conceito mais amplo de organização, porque a gente tem que considerar que a organização tem objetivo de lucro. Sim, no conceito global, e até mesmo vale para as ONGs, né? Mas as ONGs elas não têm objetivo de lucro, e sim uma redistribuição desse valor. Mas elas têm que produzir resultado. Né? Inclusive, até na contabilidade, plano contábil dessas organizações, ONGs, fundações e tudo mais, a palavra lucro nem aparece. Né? Aparece superávit, aparece outras palavras que também significam recurso. Mas elas têm que ser administradas e para sobreviverem, essa administração tem que ser muito bem feita. Qual que é as características comuns nas organizações? Ela tem o propósito ou a finalidade que confere a razão de existir dela. Então, aqui, no caso das ONGs, são bem específicas. E elas são compostas por pessoas, têm uma infraestrutura que define e delimita qual o comportamento e a responsabilidade de cada membro. Isso é feito muito por contrato social, dentre outros regulamentos internos da organização. Então, aqui, vamos pegar uma estrutura de uma organização grande. Acho assim, mas professor, as empresas, a maioria no Brasil, são pequenas, exato. Mas nós temos que lembrar que dentro das organizações, nas organizações maiores, não consegue se gerenciar se colocar tudo em uma única caixinha. Então, o que eles fazem aqui? Eles colocam áreas funcionais da organização. Muitos ligados aqui à área de produção, à área de marketing comercial, recursos humanos, finanças, né? A nossa área aqui, ó, que a gente vai fazer o foco, parte de finanças. Agora, a conversa dessas áreas é intermitente e ela tem que ser muito bem feita. Não adianta nada, né, dizer assim, mas
eu vou lá definir o preço de venda e só vou deixar isso para o pessoal da área comercial e da área de marketing. Tá, em relação a custo, quem que define? Tem que ser a área de finanças. E o preço final também não tem que estar ligado com a auto-administração? Também. E se eu for fazer maior venda disso, eu tenho que contratar gente, então tem que ligar com a área de recursos humanos. Então, perceba que essas estruturas funcionais dentro da organização, elas se conversam. E é assim que funciona uma organização. O tal da departamentalização é muito importante dentro das organizações. Importante dizer que a área de finanças conversa com todas essas áreas aqui. Né? Claro que os objetivos, a gente já até falou, maximização do resultado do lucro. E a gente tem aí, em relação a tempo, eu tenho que estar muito preocupado com isso, né? Tempo é dinheiro, então eu tenho que... qual que é o ideal para uma empresa? Vender o mais rápido possível, receber o mais rápido possível. Ah, então quer dizer que vender à vista e depois e ter maior prazo para pagar, isso seria o ideal. Sim, mas isso nem é possível para todas as empresas. Então, o grande objetivo é a distribuição desse tempo. É um recebimento mais rápido, sempre que possível, pois aí os maiores poderiam ser reinvestidos para gerar lucros maiores no futuro. Então vamos pensar assim, ó, olha como é que isso funciona muito claramente, e isso a gente tem que observar na hora que for fazer uma consultoria financeira, como é que é o modus operandi dessa organização? Como que ela ganha dinheiro? Qual o tempo dela? Quando eu estou falando de um supermercado, pensa, o supermercado compra praticamente com algum prazo do fornecedor, ele vende bem rápido e tem esse recurso. E esse recurso ele aplica e ele ganha dinheiro também. Então, de uma certa forma, ele ganha duas vezes. Muitas vezes, sim. Ou até três. Ele ganha do fornecedor, que é o desconto, ganha da rapidez na hora que vende para o cliente, porque, ao mesmo tempo, ele pode produzir dinheiro e reinvestir. E também ganha uma receita financeira, que ele, nesse meio tempo, até em reinvestir, comprar novos estoques e tudo mais, ele deixa o dinheiro aplicado. A administração e a maximização de tempo é um dos objetivos da empresa. Claro que quem está por trás disso aí, quem faz isso aí, é justamente o gestor financeiro. Fluxos de caixas, né? Quanto é importante, vocês vão ouvir falar muito disso aqui, a gente vai falar bastante. Então, eu defini muito claramente que lucros não levam necessariamente ao sucesso da empresa, mas fluxo de caixa, sim. Então, a empresa pode até ter prejuízos pequenos e ainda conseguir se sustentar, mas se ela tiver fluxos de caixa sucessivos, ela quebra. A gente está vendo muito isso agora, né? Então, trabalhar com fluxo de caixa é um dos objetivos principais da organização. E a avaliação de risco. Então, a cada vez que você está fazendo uma transação dentro de uma organização, você tem que estar avaliando o tal do retorno e risco. São determinantes aqui no preço da empresa como um todo. Quando eu falo em ação aqui, eu estou falando das SAs, né? No caso aí da definição do preço, de como que vai ser a perenidade, como que o mercado enxerga essa organização. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Eu estou falando bastante, mas é muito importante que vocês também participem. Eu não sei se vocês estão gostando, ninguém abre uma can, ninguém fala no microfone. Por favor, eu gostaria de ouvir de vocês. Alguma dúvida no que eu falei até agora? Vocês já tiveram essa noção da forma como eu estou falando? Por favor, participem aqui. Não, no meu ponto de vista tá Um de cada ótimo. vez. Estão em Tá bem, 26 na sala. tá bem 25, explicadinho, eu tô considerando o entendendo professor. também. 26 no total. Um de cada vez. Tá tranquilo? Por enquanto tá tranquilo, professor? Tá, é muito importante dizer para vocês, assim, a gente, estamos tendo, pelo que eu ouvi com o coordenador, com o Gustavo, tem algumas adaptações, né, que estão sendo feitas aí no AVA, mas em relação a esses slides aqui, gostaria de ver aqui com vocês, esses slides aqui já estão dentro dessa primeira aula que vocês estão tendo lá. Quem não tiver acesso, vejam, passem para mim no meu e-mail, ó, professor, não consegui acessar. Eu passo por e-mail para vocês esse arquivo aqui, tá bom? Mesma coisa, a gente vai colocar essa aula gravada também,
dentro do portal de vocês lá. Só que ainda estou aguardando algumas orientações para formatar isso certinho dentro do AVA de vocês, para que todos os professores não fiquem cada um fazendo um padrão. Então, eu gostaria de adotar e conversar com o Gustavo para adotar um padrão único, né, para que vocês consigam acesso a essa informação. Mas não se preocupem que tudo que a gente está falando aqui, vocês vão ter não somente via gravação, que vocês estão tendo agora, mas também no slide, tá bom? Então, a gente está vendo aqui, não se preocupe, essa aula vai ficar gravada, tá? Aí vocês vão ver, rever, ver o que o professor falou, olha o slide, vai ter também, eu já montei um Kahoot sobre esse assunto. Claro, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, nosso tempo é muito limitado, é bastante gente junto aqui também, né? Tirar essas dúvidas, por isso que eu gosto que vocês aqui aproveitem para tirar dúvidas do que a gente está falando aqui, né? Porque quando se fala com uma aula gravada, não tem como tirar, porque vocês estão vendo uma gravação. Puxa, mas eu fiquei com dúvida em relação a isso. Então, não se preocupe que, acredito que essa semana a gente resolva aí essa questão dessa padronização, de como vai ficar as aulas dentro do AVA de vocês. Eu sei que o AVA, pelo que eu andei mexendo, verificando, ele está muito estruturado para as aulas de EAD, mas eu acho que dá para te estabelecer um formato onde vocês possam ter a aula dia a dia, com todos os conteúdos dados, tá bom? Mas não se preocupe. Podemos continuar? Alguém tem alguma dúvida? O que está sendo falado aqui? Giovana abriu o microfone, pode falar. Isso, eu fiz uma pergunta ali escrita, mas acho que não. A gente vai chegar a ver como funciona o fluxo de caixa, ou é só para a gente saber que isso é usado na. Tá falando, Giovana? Não estou conseguindo te ouvir. Pior que sim. Melhorou? Tá ouvindo agora? Bom. Então, vou continuar aqui, tá bom? Professor. Seguindo aqui com relação aos objetivos da empresa. Eu separei aqui alguns itens que eu acho que é interessante. E como nós estamos falando aqui... Meu áudio não está funcionando, né? Ah, então é por causa disso. Não estou conseguindo ouvi-los aqui. Bom, gente, pessoal, eu pediria, eu acho que eu estou tendo problema com o meu áudio aqui. Faça o seguinte, o pessoal que está falando, faça via chat. Eu não estou conseguindo ouvir vocês, tá? Mas vocês estão conseguindo me ouvir, né? Isso é importante. Então, as perguntas podem fazer via chat, tá? Ou pode estar... A Giovana perguntou se vocês vão chegar a aprender a fazer fluxo de caixa. Sim, a gente vai fazer, é óbvio, né, Giovana? Modelos simples de fluxo de caixa. Mas hoje, só para você ter uma ideia, esses fluxos de caixa que são aplicados nas empresas, hoje tem aqueles ERPs, que são programas bem estruturados e são todos interligados, e vocês vão entender os conceitos básicos de fluxo de caixa. Inclusive, até a diferenciação entre fluxo de caixa e o fluxo de caixa dos métodos, né? Método direto e indireto. Então, não se preocupe, vocês vão entender em relação a isso. Giovana, você é de que disciplina? De disciplina não, de gestão financeira ou contábeis? Contábeis. Tá. A gente vai trabalhar com isso e isso é muito importante. Porque quando nós estamos falando de fluxo de caixa, eu acho que é muito importante, eles se baseiam muito, o fluxo de caixa, principalmente o direto, no movimento do caixa da organização. Enquanto que o fluxo de caixa pelo método indireto, ele é baseado das demonstrações financeiras da organização. Então, até como projetar fluxo de caixa dentro das limitações que a gente vai aprender. Então, não se preocupe. Gerenciamento de risco.
O gerenciamento propriamente dito, não, mas a gente vai falar alguns aspectos que envolvem risco. Tá? Porque o gerenciamento de risco, ele é uma outra disciplina também, tá, John? É uma disciplina à parte aí, tá? Se vocês forem ver bem, dentro dessa consultoria financeira, é um apanhado de várias outras disciplinas também, tá? Alguns, principalmente contábeis, tiveram a parte de orçamento agora, então aqui também tem parte de orçamento, aqui tem parte de cálculos financeiros, aqui tem parte de concessão de crédito, aqui tem parte de finanças corporativas. Então, aqui vocês vão entender como funciona uma consultoria financeira de uma forma bem ampla. É óbvio que não dá para expandir esse conhecimento. Quisera poder fazer, mas nós temos 80 horas aula para fazer isso, e detalhe, né, não presencialmente, nós estamos fazendo isso de forma remota. Não que isso não seja possível, mas aí teria que expandir todo esse conhecimento. A Giovana falou, entendi, professor, é que a empresa que eu trabalhava no setor financeiro, a gente fazia fluxo de caixa em Excel, mesmo tendo o sistema ERP. Você sabe então por que pergunto isso? Pois não cheguei a ver isso na prática. Perfeito. Já vai mostrar como é que funciona. Inclusive, eu vou colocar um exercício para vocês montarem, que eu vou mostrar o lançamento contábil e como que é feito o lançamento contábil no fluxo de caixa. Então, alguns lançamentos não irão aparecer no fluxo de caixa propriamente dito. Vocês vão entender por quê. Bom, claro que os resultados do caixa no final do período vão ser os mesmos, mas por quê? Porque a gente vai eliminar transações não caixa. Então, para quem é de contábeis, estamos falando aí de, por exemplo, depreciação ou até mesmo de provisões. A gente sabe que tanto de depreciação, amortização e exaustão, que são a perda de valor no tempo de ativos, eles não transitam pelo caixa, e a gente vai mostrar esse efeito de não aparecer no caixa. Mesma coisa acontecendo nas provisões, que provisão é reconhecimento contábil, que, por exemplo, 13º, eu não tiro dinheiro do caixa agora, eu simplesmente reconheço que eu tenho que pagar no final do ano. Então, o efeito caixa vai acontecer quando? Lá. E eu tenho que administrar isso? Tenho, porque eu tenho que estar preocupado, no caso de uma organização, aí que entra a consultoria financeira, e que envolve também fluxo de caixa, de estar guardando recursos para que no final do ano eu tenha dinheiro no caixa para esse grande desembolso que é pagar 13º para meus funcionários. A mesma coisa acontece com as férias. Tá bom? Então a gente vai entender como que as empresas vão se organizar para isso. E quanto ao ERP, eu acho assim, muito perigoso, no caso do teu chefe, trabalhar com Excel, porque o ERP, ele é feito exaustivamente para não ter bugs, né, ou problemas na montagem. No caso do Excel, por ser um aplicativo, tem essa função, mas não para ser usado dentro da organização, principalmente nas grandes organizações. Mas um errinho de forma pode te levar a uma tomada de decisão totalmente equivocada. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Exatamente. É isso aí, Giovanni. Tranquilo? Desculpa, pessoal, meu computador aqui, eu tenho que ver o que aconteceu. Depois a gente mexe com o áudio. Mas, enquanto isso, a gente vê pelo chat aqui, tá? Eu não vou parar a minha aula, porque senão a gente não tem como reestabelecer. Talvez eu conserte algo e estrague outro. E claro, como é que funciona. Quando a gente está falando aqui em tecnologia, a gente tem surpresas sempre. Então, uma das características que, inclusive, define as empresas no nosso país, aqui eu vou colocar alguns pontos, assim, mas professor, como é que eu defino dentro do nosso país se a empresa é pequena, média ou grande? Eu diria que um dos grandes parâmetros é o faturamento da organização, tá? Dependendo do faturamento, a gente considera. Mas eles usam padrões ainda como número de sócio, número de funcionários, até mesmo a opção tributária. Então, a gente vai ver algum deles aqui e está muito ligado com a opção tributária e faturamento. Tá? Eu já trabalhei em várias organizações, em bancos, onde que, na hora da segmentação, cada um adotava uma metodologia de dizer, olha, isso aqui é
pequena empresa, uma microempresa, isso aqui é uma média empresa, isso aqui é uma grande corporação, isso aqui é uma corporação internacional. Então, a cada um vai fazer. Mas um grande parâmetro é o faturamento. Tá? O grande parâmetro que a gente pode fazer esse delineamento. E muitas vezes esse é muito usado o que a Receita Federal considera. Tá? Então, tem várias diferenciações. Então, a gente vai ver aqui, ó, inclusive até tem um slide aqui que mostra isso aqui. Então, ó, como é que se separa ali, ó, tipo, características das empresas, hein? Microempreendedor, um titular, então a opção tributária do Simples Nacional. A gente vai ver na prática o que é o Simples Nacional, os principais conceitos. Empresário individual, um titular simples, daí pode-se usar aí a opção tributária do Simples, o lucro real, o lucro presumido. Uma empresa individual de responsabilidade limitada, o ERELI, também um titular simples nacional, lucro real presumido. Daí vem as sociedades limitadas, né? 2 ou mais sócios, simples, lucro real presumido. E as sociedades anônimas, 2 ou mais sócios e lucro real. Então, eu vou falar aqui dos 2 maiores grupos, que seriam, na verdade, 3 maiores grupos, que seria o empreendedor individual, as sociedades limitadas e as sociedades anônimas. Então, as firmas individuais, quais são as características delas? Acho que é importante, mesmo porque eu já trabalhei numa casa para definição de crédito para essas empresas. Então, a gente tinha que entender muito as características delas para que você não parasse com aquela tentação de fazer a mesma avaliação que você estava fazendo para uma média empresa para cima dessas empresas. Porque ela tem suas características e suas limitações. Então, o que são essas firmas individuais? É uma empresa que pertence a uma única pessoa e que gere com vista ao seu próprio lucro. Usualmente trata-se de micro ou pequenas empresas, prestadores de serviços, autônomos, profissionais liberais. O proprietário tem responsabilidade ilimitada, ou seja, ele responde com todo o seu patrimônio para o pagamento da dívida da empresa. Claro que aqui tem outras características que não estão aqui, mas que a gente presencia muito, no caso, por exemplo, da administração totalmente familiar, não tem departamentalização, então o dono, ele é, além de ser gestor, ele é funcionário, tem poucos funcionários, então ele atua em várias áreas, ele é o cara da propaganda, ele é a pessoa que vai distribuir panfleto, né? Então ele faz tudo da organização, geralmente isso ocorre nessas firmas individuais. Claro que quanto mais aumentar, no caso da contabilidade, muitas vezes é uma contabilidade muito precária, né? É apenas livro caixa, tem poucos dessas firmas individuais que têm uma contabilidade um pouco mais estruturada. E a sociedade por cotas envolve 2 ou mais proprietários atuando em conjunto para obter lucro, possui um faturamento maior que as empresas individuais, né? São criadas a partir de um contrato de associação, contrato social entre as partes, e os sócios também possuem responsabilidade limitada, cada sócio é responsável por suas dívidas, por todas as dívidas da empresa. E por último, as maiores sociedades, que são as SAs, as sociedades por ações. É óbvio que por cotas individuais aqui vai aumentando a qualidade das demonstrações financeiras conforme vai aumentando o tamanho da organização. Então, as individuais praticamente quase que não tem contabilidade, livro caixa e o imposto de renda. Aqui, algumas dessas por cotas já têm uma contabilidade um pouco mais estruturada, fazem balanços, mas nem sempre publicam. As grandes limitadas, né, muitas vezes fica assim, falando Bosch é uma limitada, Rede Globo é uma limitada. Então, nós estamos falando de grandes organizações, muitas vezes até mundiais, que não são SAs de capital aberto. Então, nós estamos falando de uma sociedade por cotas limitadas. Mas essas empresas necessariamente têm estruturas de balanços complexas iguais a uma SA. Então, as SAs, quais são as características das SAs? Envolve muitos proprietários acionistas, devido aos custos envolvidos de regulamentação e tributação, devem possuir faturamento maior que das sociedades por cotas. Elas são grandes, têm custos também expressivos, e as participações delas são através de ações, são facilmente transferíveis, então
A forma de captação de recursos dessas empresas, além de bancos, é lançamento de ações. Aí, a gente vai falar em 2 ações, já deve ter ouvido isso, mas é bom a gente falar. Geralmente são 2 tipos de ações, são ações preferenciais e ordinárias. Preferenciais têm direito a receber dividendos, ordinárias também recebem dividendos, mas têm direito a voto dentro da organização. E que mais? Os sócios têm responsabilidade limitada, ou seja, eles não podem perder mais do que investiram, sem a necessidade de pôr em risco seus patrimônios individuais. Em relação ao regime de tributação, então, as pessoas jurídicas, aqui eu vou falar aqui, não estou falando de todos os impostos, né? Mas existem vários impostos. E o que mais pega nas organizações é o tal do imposto de renda para pessoas jurídicas. Aqui eu vou falar dos principais regimes, não vou entrar nos detalhes, mas que envolvem essas empresas, que daí entra muito a seleção por faturamento. Então, as pessoas jurídicas, ou por opção, ou até mesmo por determinação legal, são tributadas da seguinte forma, aqui tanto no imposto de renda, como na contribuição social sobre o lucro. Então, o Simples Nacional, esse regime, ele é simplificado de tributação, é direcionado às micros e pequenas empresas. Então, pequenas empresas com receita bruta anual em até 4,8 milhões. Então, até 4,8 milhões, né? Não atua por exemplo, se nós estamos falando de vocês vão ver até no lucro real, o tipo de empresa, se eu estou falando dessa empresa aqui, ela fatura 4,8 milhões anual, mas é uma financeira, ela já cai direto no lucro real, que inclusive é regra do imposto de renda, tudo que tiver equiparado, que mexe com crédito, equiparado com crédito, independente do faturamento, é lucro real. Então, aqui o simples é para pequenas empresas. Por que fizeram isso? Justamente para dar maior agilidade. Então, não precisa nada montar tudo aquilo. Eu sempre faço uma analogia em relação ao imposto de renda da pessoa física. Então, nós temos, na pessoa física, 2 formatos, né? Aqui, nós temos, na pessoa jurídica, 4 formatos, que é o simples, que é o presumido, que é o lucro real e o lucro arbitrado, tá? E o simples, para nós, no caso da pessoa física, é aquele simplificado que a gente faz. Quando nós fazemos, não precisamos colocar recibo, nada, eu faço simplesmente pelo mais simples possível. Aí tem o completo, que é o lucro real. Claro que na pessoa jurídica aqui nós temos mais outros tipos e a gente vai ver qual deles. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. O lucro presumido. Então, ele é um modelo de tributação cuja arrecadação é realizada sobre o valor ou percentuagem previamente estabelecida com margem de lucro especificada de acordo com a atividade e pelo empreendimento. Então, aqui é analisado várias variáveis, inclusive o ramo de atividade, em percentuais e até mesmo regiões e tudo mais. Então, existe um percentual para cada uma das atividades realizadas. Para que empresas? Aqui entra também um pouco de limitada de SA, talvez não das SAs, as SAs jamais pelo lucro real, mas as grandes limitadas talvez façam por regime presumido, por isso que eles chamam de por opção, pode até optar pelo lucro presumido. Então, as empresas que optam por esse regime tributário são aquelas que possuem um faturamento anual até de 78 milhões. Vamos lá, exceto aquelas que atuam com operações que envolvem crédito ou instituições financeiras equiparadas, tá bom? Aí é lucro real. E o lucro real, que é um regime tributário que para empresas que futuro é superior a 48 milhões e também para instituições financeiras equiparadas. Tá? Aqui é para as grandes organizações, mas tem uma interface aí do que é o lucro presumido. Agora aqui o lucro arbitrado. O que é o lucro arbitrado? Então, esse aqui é quando a empresa, na hora que vai apurar o seu imposto de renda, ou ela teve problemas, ou ela não apurou. Aí quem faz o imposto, quem arbitra, por isso que o nome é arbitrado, é a Receita Federal. Então, ela que determina o valor. O percentual aqui vai variar conforme ela definir ou ela arbitrar. Então, é por isso que chama lucro arbitrado.
Com essas carreiras que eu posso exercer dentro da área financeira, gente, eu acho que isso é interessante aí para vocês. Além aí de consultor financeiro, eu posso ser um analista financeiro. Prepara planos financeiros e os orçamentos da empresa por meio de previsões e comparações financeiras. Aqui é mais o cara que mexe com o orçamento da organização, né? Hoje nós temos esses dados, a gente quer chegar lá e tem que preparar a empresa para tanto, então tem que fazer o orçamento. Eu quero ser gerente de investimentos. Aqui, somente avalia a recomendação de aquisição de ativo fixo. Perceba que, se você dominar as demais áreas, você pode navegar em qualquer uma dessas aqui. Gerente de financiamento, então, obtenção de investimentos, de financiamentos, para os investimentos aprovados. Essas áreas, elas não são exclusivas, uma não elimina a outra, elas, inclusive, são inclusivas. Uma ajuda a prover a outra. Gerente de caixa, que é muito ligado com o pessoal que mexe com a tesouraria. Então, ele gera o recebimento e pagamento no curto prazo. Curto prazo entende-se em contabilidade, entende-se também em finanças, até 1 ano, tá? Então, gera atividades de recebimento e aplicação no curto prazo, coordena financiamento no curto prazo e as relações com o banco, que é o dia a dia da organização. Em finanças, a gente tem que separar em 2 grandes blocos aqui, né? Eu sempre separo. Curto prazo, até 1 ano. Até o pessoal fala em médio prazo, mas médio prazo vai diferenciar aí até quanto, cada um vai ter 1 ano. Mas o longo prazo acima de 1 ano. E o longo prazo está muito ligado com atividades de planejamento de subsistência da empresa, no que tange a aquisição de imobilizado, o futuro da organização. O curto prazo, até 1 ano, é as atividades ligadas a manutenção de atividades corriqueiras na organização. O que é? Financiar clientes até 1 ano, obter financiamentos de bancos e de fornecedores até 1 ano, pagar funcionário, tudo isso está ligado no curto prazo. Agora, eu quero adquirir uma outra organização, eu quero fazer um investimento, ampliar meus negócios, então isso está ligado com longo prazo. O analista e o gerente de crédito, cada um em sua esfera, administra a política de crédito, avaliação de solicitação de crédito. Então, aquele cara que mexe com a parte de avaliação de crédito, define critérios de crédito, né? Isso aqui tem um cara específico para isso dentro da organização, tá? Claro que você vai ver aqui, a gente mas tem tanta função aqui, e nessas empresas pequenas? Nessas empresas pequenas é acumulado em no máximo 2 pessoas. Por isso, da mobilidade dessas pessoas, do conhecimento que vocês têm que ter para atuar, muitas vezes, em pequenas e médias empresas, tem que conhecer um pouquinho de cada um desses itens aqui. Gerente de fundos de pensão, aqui mais ligado a essas empresas de previdência privada, né? Supervisiona, administra os ativos e passivos do fundo de pensões dos funcionários, ou até mesmo dentro da organização. Direito de operações de câmbio, aqui para empresas que atuam no mercado externo, tanto como importação como exportação. Entenda que o mercado de câmbio é um universo à parte dentro da organização, por isso que muitas das empresas que têm o mercado externo como foco, tem uma área específica só para câmbio dentro daquela estrutura organizacional que a gente viu. Gerente de risco financeiro, aqui, quem que perguntou, foi o John Santos aí. Ele fala assim, mas professor, eu vou falar sobre risco. Você tem ideia, dentro da organização tem um gerente de risco. Aqui ele vai administrar a exposição financeira da empresa, faça a flutuação de toda a ordem, né, cambial, econômica e de crédito. Então, nessas grandes organizações, a gente tem até a pessoa que cuida do nível de exposição, tanto de ativos e de passivos da organização. Mas por que isso? Né? É fundamental. Tem organizações, por exemplo, que dentro da atividade fim dela, elas buscam muitos financiamentos de moeda estrangeira. Agora, pense em buscar financiamento de moeda estrangeira em épocas de crise, o que está acontecendo aqui nessa pandemia. Então, nós temos aí uma parada, né, em toda a atividade econômica, e no caso das taxas de juros e a cotação dessas moedas estrangeiras começaram a subir de forma bem vertiginosa. Então, aqueles financiamentos que foram feitos em moeda estrangeira também sumiram na mesma proporção. Porque quando se faz um financiamento em moeda estrangeira, adquiri um equipamento da Europa, paguei 5 milhões de euros.
eu coloco esse valor dentro do meu ativo em moeda nacional e a correção está sendo em euros. Então, da noite para o dia, eu posso ter um incremento 5 ou 6% desse valor e eu tenho que administrar isso. Ah, mas como é que eu administro isso? Então, tem mercados, por exemplo, esse gerente de risco financeiro, tem instrumentos de crédito chamados derivativos, onde eu posso comprar ativos, que é um contrato de risco, com esse mesmo valor na hora que fizer o financiamento. Quando aumentar, flutuar essas obrigações, aquele ativo vai flutuar na mesma proporção e eu, teoricamente, dentro dessa equação, eu elimino o risco ou também eu otimizo esse risco. Ah, por quê? Porque à medida que eu aumento aquela minha obrigação em percentual, o exemplo que eu dei, 5%, eu tenho um ativo no mesmo valor, no mesmo prazo, que vai aumentar 5%. De um lado, eu estou tendo despesa financeira, que aumentou 5%. Do outro lado, vou ter receita financeira, que aumentou 5%. Impacto financeiro para a organização e exposição de flutuação de moeda, zero. Mas isso, quem faz? Gerente de risco financeiro. Né? Então, esse é o cara que mexe com a parte aí de avaliar essas situações. E a gente tem que avaliar muito bem, por isso que acho até interessante vocês aí, contadores e gestores financeiros, na mesma sala de aula, gestores, pessoal aí da gestão financeira, porque para vocês verem que a interação é muito grande entre o pessoal da parte de contabilidade com o pessoal da área de finanças, propriamente dito. O contador, ele gera essa informação desses dados financeiros para análise do gestor financeiro. Muitas vezes, hoje, o contador está ampliando esse leque, ele também está sendo gestor financeiro junto com, administrando a empresa junto com o dono, né? Então, ele é o braço, o gerente financeiro, o contador e o CEO da empresa são os grandes alicerces de uma organização. Então, o contador gera essa informação, verifica a qualidade e traz para o gestor financeiro e para o CEO da organização, o staff maior da organização para se tomar a decisão. Então, os administradores financeiros avaliam essas demonstrações financeiras e produzem dados para tomada de decisão, com base na avaliação, novamente, de retorno e risco correspondentes. Tá? Já estamos terminando, tá, gente? Eu peço um pouco de paciência, porque esses conceitos são fundamentais para que a gente possa ingressar aí em alguns conceitos de consultoria financeira, porque muitas vezes parece ser uma regrinha que vale para todo mundo, mas eu tenho que considerar vários aspectos e os aspectos que têm que ser considerados aqui em relação ao tamanho da organização e até mesmo aspectos setoriais, né, do nosso país, até mesmo das organizações, se você pode pensar também até de forma regional, porque cada estado tem uma forma de encarar as suas organizações e até mesmo a forma com que elas são constituídas e gerenciadas em cada um dos estados. Então, é muito importante você entender essa relação. Outro item aqui que é muito importante, que ajuda nessa relação da contabilidade com a tomada de decisão, que a gente até falou já antes, as atividades que são também as atividades de análise e planejamento financeiro. Ela é uma função do administrador financeiro e também tem que levar em consideração a decisão de investimento e financiamento. Então, pensa que o administrador financeiro tem funções múltiplas nessa situação. As decisões de investimentos determinam tanto a composição quanto os tipos de ativos da empresa. Então, hoje, por isso que é importante, quando você fala em administração estratégica, a gente vai falar muito nisso, entender o que é uma administração estratégica, ou apenas fazer um planejamento, não é um simples planejamento, eu acho que a união das duas seria o ideal, porque quando se fala em orçamento, eu estou falando de itens de curto prazo, quando eu estou falando de administração estratégica, já estou falando de longo prazo. E essas decisões, tanto de curto como de longo prazo, elas têm que ser avaliadas nos dois campos, né? Posso simplesmente estar pensando numa organização, olhando apenas para o curto prazo. Uma organização não foi criada simplesmente para morrer amanhã. Ela tem que estar pensando sempre no futuro, de continuidade. Inclusive, é um princípio contábil, né, pessoal de contábil. Quando nós estamos falando de continuidade, quer dizer o seguinte,
Eu tenho que estar pensando em sempre deixar a empresa viva, independente dos efeitos, né, das administrações. As administrações passam, mas a empresa tem que permanecer viva. E como é que eu deixo uma organização viva? Sempre pensando no futuro dela. Então, investimento em equipamento, em qualificação de pessoal, investimento em como manter as atividades dela no longuíssimo prazo, tem que ser pensados, repensados? Sim, isso aí é decisão de orçamento e de estratégia empresarial. Tá? Já as decisões de financiamento determinam quanto a composição de tipos de recursos financeiros usados pela empresa. Aqui, onde é que as empresas erram bastante, a gente vai ver aí não. É a captação, quanto à taxa que ela vai pagar na captação desses recursos, né? Então, as empresas erram muito nisso. Elas não sabem avaliar a composição do custo de capital. Quanto custa o capital para buscar esse recurso lá fora e quanto que é, aonde que ela vai aplicar, e essa diferença aí, quanto que ela vai ganhar. O que acontece principalmente com as pequenas empresas? Vão lá e se financiam, pode ser até com fornecedor ou com bancos, pagam, sei lá, taxa de 5 6% ao mês e financiam os seus clientes a 1. É óbvio que vai chegar um momento que a caixa dela não vai aguentar, que vai ter um descompasso aí. Então, qual que seria o ideal, né? No mínimo, você fazer o mesmo. Se eu estou captando a 5, eu tenho que fornecer a 5 ao meu... mas professor, meu cliente não vai querer. Então, você vai ter que negociar com os seus fornecedores, ou até mesmo com bancos. Tá? Então, esse casamento de taxa define claramente o sucesso de uma organização. Então, toma muito cuidado na parte do financiamento. Como é que funciona o ambiente organizacional brasileiro? Acho que é interessante aqui algumas nuances que eu até já tinha comentado. Então, nós temos aqui uma elevada carga tributária, né? O Brasil é um dos países com maior carga tributária do mundo, então quase 40% do PIB. Mais de 1/3 do que nós produzimos de riqueza é impostos. O grande problema não é a cobrança desse imposto, é a aplicação dele, então que é questionável. Então, a gente tem uma baita carga tributária, mas a aplicação é para pagamento funcionário público que não tenha o que a gente já viu lá no início, né? Eficiência e eficácia. Paga muito caro para não ter uma estrutura pública adequada. Como é que a gente vai mudar isso, professor? Então, vocês têm o poder na mão, o voto, né? Votar em políticos melhores, em administradores melhores, mas administradores do nosso país, tá bom? Fazem menos com mais, é isso aí mesmo. Elevados custos de financiamento, então nós temos também taxa de juros muito elevadas, nossa, uma das maiores do mundo. Aí o custo desse financiamento é o mais elevado para as empresas. Mas professor, então a empresa necessariamente tem que pegar dinheiro com o banco para sobreviver? Eu digo que sim. Porque uma regra bem simples, né? A gente não, como pessoa física, a gente não sente tanto para quem é muito coordenado. Agora, pense numa empresa que necessariamente o resultado obtido no período, ele vai ter que ser fatiado, é como se fosse uma pizza, né? Eu tenho um resultado no final do período e eu tenho que pagar várias pessoas, inclusive guardar dinheiro para financiar a atividade fim da empresa, que é o dia a dia, funcionário e tudo mais, além do que eu tenho que considerar que eu tenho que guardar um pedaço disso aí para comprar meu equipamento dentro daquele plano estratégico, substituição do equipamento. Só que chega uma hora que, por várias outras situações, a gente vai ver durante a nossa disciplina, esse resultado não é suficiente para isso. Ou, muitas vezes, eu tenho necessidades adicionais para que eu possa continuar minhas atividades. É o que está acontecendo agora com a pandemia, né? Para que eu tenha sobrevivência, eu tive que reformular toda a minha parte de venda, né? Eu tive que investir em uma série de precauções aí. Esse investimento adicional não estava na minha conta. Onde eu buscar esse recurso? Tiro todas as minhas reservas? Quem os tem, tudo bem. E aqueles que não têm? Aí entra o banco. Aí eu tenho que saber captar esse recurso. Usando garantias, usando talvez, garantias que eu tenha, usando também bancos onde que a taxa seja mais em conta, talvez buscando dinheiro nessas fintechs, são esses bancos através de aplicativos que são mais baratos taxas de juros por conta
de que esses bancos não têm estrutura física, automaticamente eles oferecem melhores taxas. Então, a ideia de você saber otimizar a busca desses recursos também é importante. Mas, mesmo assim, ainda nós temos custos de financiamento muito elevados. Os motivos, talvez já tenha falado para vocês, mas eu vou repetir. Uma é por conta da nossa infraestrutura geral, tá? Nós temos aqui um país em desenvolvimento, onde que as suas estruturas públicas também estão em desenvolvimento. A gente não pode dizer que ainda... nós temos burocracia, nós temos uma série de problemas estruturais no nosso país que deixam intranquilo o mercado. Um deles é a inadimplência, que agora deve dobrar aí com o problema da pandemia. E justificável, né? Porque parou tudo, ninguém tem dinheiro para pagar as coisas. Então, a inadimplência é um ponto que aumenta a taxa de juros. Outro ponto que aumenta a taxa de juros, a intranquilidade em relação ao mercado internacional olhar para o Brasil. Nós temos um judiciário confiável, nós temos instituições públicas que dão confiança para o investidor. Tudo isso eleva o custo de capital do Brasil como um todo, como país. Tá? Então, isso eleva a taxa de financiamento. Veja que uma coisa está atrelada à outra. Então, temos burocracias, somos um país ineficiente nesse aspecto, então, existem muitas formalidades da condução dos negócios, eles tentaram melhorar um pouco na Constituição. Lá fora você consegue constituir uma empresa em um dia, que demora meses, né? Para fechar também demora meses. É uma série de problemas que precisam melhorar. Temos produtividade reduzida por conta de qualificação, uma série de outros fatores, e a maioria das empresas possui ainda administração familiar. E daí vem aquela falácia ou aquela visão errada de que competência hereditária, que os pais acham que os filhos conseguem substituir eles facilmente, que competência hereditária. Eles descobrem mais tarde que não. O John Santos está fazendo uma pergunta aqui. Professor, entre ter uma reserva e sempre estar reinvestindo, qual é o mais aconselhável? Eu diria que os dois. Por isso que entra aí o gestor financeiro. Em determinados momentos, talvez a reserva seja menor, mas eu não posso esquecer de guardar dinheiro e também não posso esquecer de reinvestir. Tá? Dá para se puxar até para administração pessoal. Eu digo assim, você tem que, na tua administração pessoal, estabelecer dentro do teu orçamento parte do dinheiro que se chama de investimento. Seja lá, 5% que você recebe, 10%, que você pode. Isso se chama fazer reservas, né? E o restante você vai ter que reinvestir em uma atividade que vai ser boa para que você tenha mais reservas na frente. Por exemplo, nos seus estudos, é o que você está fazendo. Um exemplo muito legal para se utilizar, mas que vale para a empresa. Então, a empresa ela pode guardar dinheiro, né? Não entregar para os sócios, deixar dentro da organização, que a gente chama de reinvestir o recurso. Mas também pode usar alguns recursos dentro desse contexto geral para desenvolver um novo produto, para comprar uma nova máquina. Isso tem que ser muito calibrado. O exagero, tanto para um lado como para o outro, pode produzir empresas ineficientes. Faltam alguns slides e a gente termina, tá, gente? Então, qual o perfil das empresas brasileiras hoje? Então, só para você ter uma ideia, nós temos 4,9 milhões de empresas formais e 10 informais. Essas 10 informais aí são um problema. Mas não por conta... Por que essas empresas são informais? Por conta de regime tributário, muito caro para se formar. Então, talvez diminuir a burocracia, deixar essas empresas mais formais. Eu tenho mais gente pagando imposto e eu elimino uma série de problemas, assim como essa distribuição de renda que é ineficiente. As empresas formais empregam 27 milhões de pessoas e as informais empregam 13. Veja que é quase metade. Então, se eu estabelecer políticas públicas, eu consigo trazer toda essa informalidade e deixar as empresas mais formais. Mas isso é tempo, não é investimento de curto prazo. 50% das empresas formais atuam no setor comércio, 38% no setor de serviço e 12% no setor da indústria e construção. Então, qual que é o conceito que eu tenho de uma empresa, de um país rico? É aquele país onde que a gente investe muito em serviços e na indústria.
E veja que é justamente isso, são os menores percentuais que nós temos. Nós sempre trabalhamos hoje no setor primário, que eles chamam. Claro, a gente aumentar as empresas formais seria o ideal. 99% das empresas brasileiras são micro e pequeno porte. E são micro e pequeno porte e tem uma série de problemas, né? E muitos dos problemas são ligados ao gerenciamento, porque ninguém conhece finanças, começam as empresas sem um plano de negócios, tem uma série de outros fatores, tá? O que mais que a gente tem aqui? Outros dados interessantes. Veja, igual acontece, por isso que a gente fala em distribuição de renda, né? Rio de Janeiro e São Paulo, eles, só para vocês terem uma ideia, tem a concentração aí de 63% da receita líquida das 1.000 maiores empresas. Então, nós temos algumas regiões do nosso país, que é a região sudeste, está muito concentrada as empresas lá. E uma concentração de riqueza que poderia, imagine quando esse país, cada região, distribuísse esse tipo de riqueza. Claro que isso aí diminuiria todo aquele problema que a gente tem aí de distribuição de renda. 92% dos milionários brasileiros conseguiram sua porta-fortuna. Então, novamente, né, o setor público não está ajudando muito essas pessoas a constituir as empresas. A participação do setor público, nesse país, ora, exige a participação da parte privada, ora, exige o setor público, mas o setor público está muito ausente como um todo. Apenas 15% dos herdeiros das maiores empresárias do século do século passado permaneceram no mundo dos negócios. Então, é aquele ponto que a gente já falou para vocês, né? De que no nosso país, a gente não consegue chegar à terceira geração em empresas familiares. Muito por conta de falta de planejamento de sucessão. Então, sucessão é um grande problema dentro das empresas, principalmente nessas que são gerenciadas por famílias, né? As famílias estão se conscientizando aos poucos de colocar pessoas capacitadas para substituírem os herdeiros, e os herdeiros ficar somente no conselho de administração. Né? São poucos aqueles que entram para as empresas mais conscientes. 66% das empresas privadas brasileiras estavam nas listas das 50 maiores há 30 anos, desapareceram do ranking. Eu acredito que agora deve desaparecer mais ainda. Por conta né, nós tivemos uma certa perda em uma série de coisas no nosso país, e uma delas é o desprezo da educação, que eu acho que esse é um dos grandes fatores pelo qual a gente consegue desenvolver um país, que é a educação. Então, no Brasil, 50% dos novos negócios falham nos 2 primeiros anos de atividade. As principais razões? Mortalidade ou falhas gerenciais. Falhas gerenciais por quê? Falta de educação, de conhecimento. Tem algumas coisas que são primárias e geralmente as empresas quebram por isso. E de continuidade também, tá? Os custos de uma administração ruim não se limitam ao desperdício de recursos financeiros e materiais, mas também acarretam elevados custos para a sociedade. Então, nós estamos vivendo isso muito claramente hoje, né? Tem sociedades que administram suas empresas sem uma concepção de reservas, sem a concepção de futuro. E quando apareceu a primeira pandemia, de cara já tiveram que fechar, por conta de não estarem preparados para situações iguais a essa, e que deveriam de estar preparados. Por outro lado, uma vez que quase todas as pessoas trabalham em organizações em algum tempo da sua vida, serão administradas ou irão administrar o trabalho dos outros. Então, aqui, eu acho que é muito importante isso, sabe, gente? Uma coisa que eu penso na minha cabeça como professor, principalmente na área de finanças, eu penso em gerar cidadãos não apenas para serem funcionários, mas também para serem empreendedores, para serem donos de empresas. E para serem donos de empresas, vocês também têm que pensar como donos de empresa, e não pensar apenas como funcionários. Então, eu acho que é uma grande visão, assim, que quer dizer que no futuro talvez vocês vão ter que estar envolvidos como ser administradores, fundamental. Então, aqui, muito em foco do que a gente está falando da consultoria financeira, um administrador financeiro tem que ter uma visão bem ampla. Então, o recado, né, da aula de hoje é justamente isso, terem essa visão bem ampla. Gente, eu estou aqui no chat, aqui, infelizmente o meu computador hoje não me ajudou muito, mas eu gostaria de saber das dúvidas que vocês têm. Nós ficamos aqui 1h30, o professor falando, embora que eu sei que vocês participaram aqui via chat, mas eu gostaria de ouvir dúvidas no que eu falei. Tá? Tem muita coisa aqui que talvez seja
muito da repetição que outros professores já falaram em outro contexto, em outras disciplinas, mas é muito importante vocês terem essa visão global aí para pensar como gestores sempre, tá? Porque direto ou indiretamente, mesmo que vocês trabalhem aí no chão de fábrica de uma organização, seja aquele funcionário que a gente falou lá, mas vocês têm necessariamente ter essa visão sistêmica de que vocês fazem parte de uma engrenagem, onde que vocês estão é muito importante para o contexto geral da organização. Dúvidas, pessoal? Vamos lá, cadê as perguntas? Eu leio aqui e respondo. Eu vi que ninguém saiu da aula antes, talvez a minha aula tenha sido boa. Gostaria agora da opinião de vocês. O que vocês acharam? Jéssica Alves está perguntando, gostaria de saber quando e onde os slides vão estar disponíveis. Eu já postei esses slides dentro da disciplina de vocês. Eu gostaria até de saber de vocês se está disponível. Ele está justamente, postei lá na parte geral, ou naquela primeira apresentação. Ou está no primeiro tópico, se não me engano. Tá pendurado dentro da disciplina de vocês. Se por acaso vocês não tiverem, eu passo para vocês, passem um e-mail para mim, eu passo, que a gente ainda está acertando isso aí. Tem os arquivos do PowerPoint que estão lá, é muito importante, o primeiro arquivo do PowerPoint é a apresentação da disciplina, o segundo que envolve o Kahoot, e o terceiro arquivo, acho que vai estar nesse junto aí. Justo aqui esses conceitos de administração, que uma disciplina, na minha concepção, eu acho que a gente tem que ter essa introdução inicial de saber no contexto onde que vocês vão estar entrando nessa, né, o que é uma consultoria financeira. Então, a gente já viu uma explanação geral de que é um consultor. Então, isso é importante vocês entenderem o que é um consultor. Eu chamaria não só de consultor, um administrador financeiro. Qual é a função dele? Por que ele tem que ter essa visão ampla, né? Porque ele tem que ter uma interação com toda a organização. O que é uma organização? Ele tem que ter percepções de saber que para cada empresa tem que ter uma forma de atuação. Não dá, o mesmo remédio não dá para ser usado para o mesmo paciente. Então, tem pacientes com características diferentes e você vai ter que se adaptar a eles. Tá? A Giovana também, professor, no slide dizendo que a aula é das 19h50. O horário é assim, gente. O que eu falo é o seguinte, eu acho que eu coloco aberto lá 1 hora, tá? Começa às 19h, até às 19h50, porque, no mínimo, vocês têm que ter 50 minutos, é o que a direção de aula online. Mas, na maioria das vezes, eu estou fazendo 1h30 com vocês. Tá bom? Eu estou colocando o mínimo. Eu acredito que quando você vai em um restaurante, você recebe, te dizem que você paga, como é que é, um valor por um sanduíche, você recebe 2, tá bom, né? Não se preocupem, eu acho que é muito importante, eu sei que 1h30 talvez seja um pouco cansativa, mas, assim, na próxima aula a gente vai ver os reflexos disso. Na próxima aula a gente vai iniciar na segunda-feira com o Kahoot. Então, eu peço a todos que não viram o Kahoot, quem não viu o Kahoot que quer, baixe nos seus aplicativos, que na próxima aula nós vamos rever esses conceitos. Eu vou passar para vocês, na verdade, vai ser 17, quase 20 questões no Kahoot, que, inclusive, algumas delas vão ser usadas, tanto na prova como nos exercícios que a gente vai ter em aula. Percebo que, nesse momento, a gente está tendo muita coisa conceitual. Não dá para ser diferente, tá, gente? Mas o Kahoot também vai me ajudar, ou vai ajudar vocês, a reverem esses conceitos. Então, é muito importante. Professor, eu quero... Não, eu quero treinar, vocês conseguem. A Andrea perguntou que ele está em inglês. Está em inglês, mas você pega aquele manualzinho que eu passei no portal, no AVA,
Tem um manualzinho do Kahoot. Se por acaso você, André, você não consegue, eu passo para você também junto com o material dos slides. Lá tem como baixar. Você vai baixar como estudante, não como professor. Você baixa, ele é bem levezinho, e daí você vai usar ele apenas quando o professor abrir o Kahoot aqui. Alguns já fizeram. Para quem tinha aula presencial, o professor está pouco ainda. Eu concordo com você, mas a Giovana está falando que a quantidade de aula para quem teve presencial é maior ainda. Mas vocês têm que considerar que as ferramentas, ou até mesmo a forma de aplicar isso, não tem uma interação tão grande igual tinha aula presencial. Então, essas aulas fica difícil a gente gerenciar, né? Porque tem muitos atrativos se em sala de aula já tinha outros atrativos de tirar a atenção, aulas muito longas, é muito fácil de você tirar a atenção. Então, a gente tenta fazer a melhor coisa possível, tá, Giovana? Gente, eu vou parar a gravação agora, tá? Eu acho que... Pessoal, tem mais alguma dúvida? Estou parando a gravação.